Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 28 de agosto de 2023, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com um versículo bíblico lido pela secretária Eunice Ventes. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperanças. Sou eu, o Senhor, que está falando. Coloco em discussão a ata número 15 de 2023 da sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023. Em votação, a ata número 15 de 2023 da sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023. Aprovada por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. A pasta do expediente recebido do Executivo Municipal encontra-se disponível. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta do expediente recebido de diversos está disponível. Leitura do expediente expedido dos vereadores. A pasta do expediente expedido pelos vereadores está disponível. Espaço reservado ao expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento 050 de 2023. Ementa. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que encaminhe ao Executivo Municipal uma solicitação para que seja realizado um estudo visando a possibilidade de redução ou alteração da base de cálculo da taxa de expedição de habite-se, prevista no anexo 8º da Lei Complementar número 1755, de 26 de dezembro de 2017. Os vereadores Adriano Rodrigo Matia, do MDB, Jonas Sanderson Balbinotti, do PDT, e Luciano Dremer, do PP, no uso de suas atribuições legais, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, o cumprimento do pedido constante na ementa. Justificativa. Trata-se de habite-se o documento emitido pela autoridade municipal que certifica que o imóvel está apto a ser habitado ou utilizado para a finalidade pretendida, residencial, comercial ou industrial, afirmando que a construção foi realizada de acordo com os projetos aprovados. Embora necessária e de suma importância, a taxa de habite-se muitas vezes representa uma despesa financeira considerável para os proprietários, especialmente por se tratar de uma taxa que deve ser expedida após os custos relacionados à construção ou reforma de suas propriedades. Diante disso, entendemos que a diminuição da taxa de expedição de habite-se pode incentivar proprietários de imóveis a regularizarem suas propriedades junto à Prefeitura Municipal e estimular a construção legalizada, evitando que proprietários optem por construções irregulares. Além disso, podemos ressaltar que a taxa de expedição cobrada em nosso município pode ser considerada alta quando comparada com municípios vizinhos. Diante desses pontos, solicitamos que a administração realize um estudo referente a essa proposta, visando a possibilidade de redução ou alteração da base de cálculo da taxa de expedição de habite-se. Maiores justificativas em plenário. Estão com a palavra. Pode falar, Luciano. Então, vereadores, colegas, requerimento, então, né, bem oportuno, já que no nosso município, segundo informações que eu andei coletando, né, nossa habite-se é 7 vezes mais cara que Não Me Toque, município vizinho aqui do lado, né? Então, eu já sugiro que o executivo ou que a própria nossa casa aqui fosse, talvez, fazer um acordo, né, envolvendo mais setores da nossa comunidade aí, no sentido de uma força-tarefa, presidente, para nós conseguir
fazer para que mais munícipes consigam regularizar seu imóvel. A gente sabe que a maioria dos imóveis de Vitrogref hoje estão irregulares. Muitos deles por burocracia, envolvendo, né, escrituras, envolvendo custos, envolvendo documentos, própria BITSE, enfim, alvarás, dificultando, fazendo com que o munícipe desista de regularizar seu imóvel. Eu já sugiro que fosse feita talvez uma força-tarefa nesse sentido, envolvendo despachantes, né, próprio legislativo aqui, com alguma situação, talvez uma base de cálculo com desconto, talvez com o pessoal do cartório, né, com os despachantes, já falei, né, com o executivo, para que nós consigamos juntar com que mais pessoas, né, façam a regularização do seu imóvel. Então, eu acho bem oportuno esse requerimento e que também o executivo consiga fazer um cálculo, né, que as pessoas consigam também atrair empresas de outros municípios para o nosso município aqui. Hoje você vai botar uma empresa aqui, você vai fazer, né, fazer uma obra grande aí, você vai ver o custo da BITSE é muito elevado, capaz da empresa pegar e desistir e se instalar no município vizinho. Então, acho que seria importante, né, o pessoal fazer uma análise nesse sentido para que nós consigamos talvez apoiar, né, para que mais munícipes consigam deixar seu imóvel bem regularizado. Seria isso aí, presidente. Vereador Jonas. Pois bem, então, essa ideia até o Adriano estava de prefeito, então, esse pedido, na verdade, já várias pessoas fazem, como eu trabalho com obra, né, tem a empreiteira, chega na finaleira ali, o BITSE quebra, né, tipo no mormaço ali, eu sei que é bem baixo o valor, eu não sei a porcentagem, assim, eu acho que é 1,5, pelo que eu tô sabendo mais ou menos, né? E igual o Luciano falou aqui, é 7 vezes mais que não metoque, né? Então, tem um pessoal pobre que não consegue pagar, né? E não consegue regularizar as casas e tudo mais, né? Seria isso. Coloque em discussão o requerimento 050. Coloque em votação o requerimento 050 2023. Aprovado por unanimidade. Indicação 024 de 2023. Ementa. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviado ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que seja estudada a possibilidade do município instalar e regulamentar o funcionamento de uma incubadora de empresas, com o objetivo de auxiliar a micro e pequenas empresas nascentes ou que estejam em operação, oferecendo um espaço físico individualizado para alojar temporariamente os empreendedores, promovendo acesso a serviços que as empresas dificilmente encontrariam atuando sozinhas e sem orientação adequada. O vereador Ivanir Urbano Borges, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio ao Executivo Municipal da indicação Constantina Ementa. Justificativa. A incubadora de empresas poderá auxiliar micro e pequenas empresas nascentes ou que estejam em operação, sejam pessoas físicas ou jurídicas, oferecendo aos empreendedores um espaço físico individualizado, especialmente construído ou adaptado para alojar temporariamente os empreendedores, empresas incubadas, promovendo acesso a serviço que as empresas dificilmente encontrariam atuando sozinhas e sem orientação adequada. Também poderá ser oferecido um espaço comum, como uma sala de reuniões, auditórios, área para demonstração dos produtos, secretaria, bibliotecas e uma série de outros benefícios por meio de instituições parceiras ou de ensino e pesquisas, órgãos governamentais e iniciativas privadas. Importante ainda, oferecer às empresas incubadas suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor que facilitam
o desenvolvimento tecnológico e o acesso a mercados e a investimentos. O espaço poderá ser ocupado por um período determinado até a consolidação das empresas, quando elas obtenham condições competitivas no mercado e poderão ceder seu espaço para a nova empresa. Então, não só as novas empresas poderão ocupar espaço na incubadora, mas também aquelas que já existem poderão receber o apoio da incubadora uma vez apresentado um projeto para a melhoria ou desenvolvimento de novos produtos e serviços. Maiores justificativas em plenário. Está com a palavra o vereador Ivanir. Obrigado, presidente. Colegas, eu tenho aqui, em várias oportunidades, manifestado e apresentado algumas indicações que visem o desenvolvimento do município no sentido de geração de emprego, renda, né, a geração também de renda para o próprio município, não só para as pessoas. Mas eu não tenho visto, assim, na prática, que o Executivo tenha se preocupado com isso, né? A gente tem falado aqui, até na última sessão, apresentei um anteprojeto de lei sugerindo a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento que pudesse, de certa forma, ajudar, alavancar, dar um início, às vezes, para as pequenas empresas, para o pequeno empreendedor, a ampliação do distrito industrial, a criação de um novo distrito industrial, né, treinamentos, né, qualificações, também o balcão do empreendedor, com apoio do SEBRAE. E agora eu proponho, através dessa indicação, que o município se preocupe também em criar e instalar uma incubadora empresarial, né? O que seria isso foi explicado aí pela leitura já da secretária, né, onde é que o município ofereceria aos empreendedores locais, ou mesmo quem quisesse vir aqui se instalar, um espaço dotado com a infraestrutura mínima para que uma pequena empresa pudesse começar as suas atividades. Ou uma empresa que já esteja funcionando, uma pequena empresa, né, que já esteja funcionando, pudesse se instalar num espaço um pouco melhor. Porque às vezes a pessoa trabalha em casa, num galpãozinho pequeno, sem condições adequadas, mas pudesse ali se instalar por um determinado período, né? Poderia ser feito por 2 anos, 3 anos, 4 anos, até ela conseguir caminhar com as próprias pernas e ter o seu próprio espaço, aí sim, talvez, podendo construir numa área disponibilizada, num distrito industrial ou algo desse tipo, né? Nós temos muitos exemplos de muitos municípios, né? Há pouco até conversávamos aí, né, de municípios próximos daqui, inclusive, que já oferecem esse tipo de condição para os empreendedores. E isso é ótimo, né? Porque a pessoa sabe que tem um local dentro de um pavilhão, né, que poderiam ser instaladas 4, 5, não são espaços grandes, espaços de 50 metros, 70, 80, 100 metros, sei lá, né? E um pavilhão onde é que tivesse a energia trifásica, tivesse água, tivesse acesso a algum sistema de comunicação, internet, né, disponibilizado para aquele embrião, digamos assim, né, de empresas, podiam ali ter treinamentos, ter uma pequena sala de reuniões, ter um pequeno refeitório que pudesse ser usado de forma coletiva. E o município dá esse respaldo, inclusive dá esse suporte, né, com alguém da área qualificado, um técnico da área, né, para tentar ajudar até no gerenciamento e canalizar treinamentos, capacitações com outros parceiros, seja universidades, os 5S, o SEBRAE, né, o SESC, o SESI, enfim, que pudesse fazer essas parcerias. Então, deixo aqui essa indicação, porque é feito muita despesa, se faz muitos investimentos no município em diversas áreas, né? E muitas dessas áreas não são produtivas no sentido assim de dar como resultado, né, o emprego, uma empresa se fortalecer, renda, enfim, produção, incremento de impostos, inclusive, para os cofres públicos, né? E que são feitos, gasto bastante dinheiro. Então, penso que nós temos sim que pensar em algo como isso que eu estou falando, ou algo muito parecido.
Então deixo aqui essa indicação para ser avaliada pelos colegas aqui da casa. Está em discussão a indicação 024. Coloque em votação a indicação 024/2023. Aprovado por unanimidade. Indicação 025 de 2023. Ementa. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviado ao Executivo Municipal solicitação no sentido de que seja implantado pelo município um programa de atendimento especializado para atendimento a pessoas que apresentem o transtorno de espectro autista, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno de déficit de atenção. O vereador Ivanir Urbano Born, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e se aprovado for, que determine o envio ao Executivo Municipal da indicação constante na ementa. Justificativa. De forma resumida, podemos conceituar que o transtorno de espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Já o transtorno de déficit de atenção à hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade e a hiperatividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. O transtorno de déficit de atenção é diferente do TDAH e se caracteriza exclusivamente pela desatenção e problemas relacionados à memória, atenção, desorganização e concentração, ou seja, não há presença dos sintomas associados à hiperatividade. É de extrema importância a implantação de um programa especialmente dedicado a pessoas portadoras desses transtornos, visto a complexidade de seus diagnósticos, distinção entre os transtornos, necessidade de acompanhamentos profissionais imediatos, específicos e continuidades para todos que necessitam, especialmente para crianças como as que têm autismo aqui no município. É fundamental um diagnóstico precoce e preciso desses transtornos, assim como o imediato e permanente acompanhamento profissional e uso de medicação prescrita conforme o caso. Necessária, então, a destinação de recursos para a aquisição de medicamentos ou para a contratação de serviços como de neuropediatras, neurologistas e psicopedagogo, entre outros, quando esses estão insuficientes ou não existem no quadro de servidores do município, visto ser um direito de todos, especialmente nesse caso, as crianças e jovens. Maiores justificativa em plenário. Está com a palavra o vereador Ivanir. Como foi já lido, esses transtornos, né, que acometem todas as pessoas, podemos dizer assim, mas especialmente na faixa etária da criança, do jovem, né, acho que merece uma preocupação especial por parte do poder público. Nós temos, obviamente, no município, né, muitas crianças, vamos usar assim, crianças e jovens, mas eu me preocupo mais com a criança, porque ali é que começam normalmente os problemas, e quando eu falo assim, eu não estou falando numa depressão somente, né? Estou falando nesses transtornos todos, né? Que o autismo é apenas um deles, né? Muitas pessoas, essa criança é hiperativa. Tá, mas o que é essa hiperatividade?
né? Ela precisa ser diagnosticada exatamente se ela é eventual, se ela é restrita a algum tipo comportamental, ou se realmente ela se encaixa num desses transtornos aí que precisam urgentemente serem bem diagnosticados e serem tratados de acordo com o caso. Porque se você diz, essa criança é hiperativa, é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, ela não presta atenção, ela foca 2 segundos numa coisa e já está correndo, já está pensando em outra coisa. Às vezes isso são sinais de um desses transtornos aí, né, que devem ser diferenciados, porque são muito parecidos, em vários sintomas são comuns, se diferenciam um pouco, então precisa realmente um profissional fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento medicamentoso ou através de terapias, né? E a gente sabe, tem conhecimento de que a estrutura oferecida por profissionais do município, da saúde pública do município, não está conseguindo atender a todas essas crianças, vamos dizer assim, e que não são, quando a gente fala todas as crianças, não estou falando de centenas, de dezenas de crianças. Eu falo assim de quantidades não tão grandes, né? Porque às vezes nós podemos falar, talvez, em autismo no município, algo em torno de até 15, 20 crianças, né? Conforme o grau, mas são preocupações e que, se não forem bem cuidadas, vai se agravando e vai sendo cada vez mais difícil a convivência e o tratamento e pelo menos terapêuticas, né? E terapias sintomatológicas e para não se agravar a situação. Então, se o poder público não tem no seu quadro de pessoas profissionais desta área ou não são suficientes, é preciso sim procurar, né, conveniar e pegar outros profissionais. Mas criar um programa específico para esse tipo de transtorno é fundamental, no meu entendimento. E tem algumas pessoas com quem a gente conversou também e que conhecem mais de perto do que eu esse tipo de problemática, né? Então, eu acho assim, sentar, né, com as escolas, sentar com os pais, sentar com o conselho tutelar, sentar com os profissionais da área da saúde para discutir um programa e o que vamos fazer e para realmente abraçar isso de uma forma assim melhor, mais forte, eu acho que é urgente, né? Porque nós temos a responsabilidade enquanto poder público, né, em ajudar essas crianças, ajudar os pais, colaborar, né, e buscar soluções conjuntas. Então é isso que eu estou sugerindo aqui e gostaria muito, né, que a Secretaria da Saúde, que o prefeito se preocupassem com isso de uma forma mais incisiva e mais resolutiva também, que procurasse resolver, né, não só é assim mesmo, vamos deixando assim. Tá, pessoal? Muito obrigado. Coloque em discussão a indicação 025. Coloque em votação a indicação 025/2023. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Gilberto. Ok, presidente. Temos 2 pedidos aqui. Reforçando o pedido que eu já fiz nessa casa, então, a Estrada Geral de São José da Glória, ali da linha Guedes até Alcir Schneider, Paulinho Freida, está tomando conta, então, da estrada, a visibilidade está ficando zero, o perigo de acidente está cada vez pior e está crescendo, então, a capoeira, o capim e as árvores lá. Então, esse pedido eu estou reforçando, então, tá? E patrulhamento na Estrada Geral, então, no Faxinal, passando pela propriedade de Paulo Bueno lá, tá bem difícil aquela região lá, foi feito até uma altura o patrulhamento lá, e era bom se ele seguisse então até na divisa com Ernestina. Seria isso aí, presidente, meus pedidos verbais. Obrigado. Vereador Jonas. Hoje não tenho nenhum. Vereador Ivanir. Eu gostaria, presidente, eu não sei se vai ser falado sobre isso hoje, mas eu reforço aqui, né, o meu pedido anterior, da sessão anterior, para fazer a leitura da resposta
que o doutor Edmilson encaminhou a essa casa a respeito do que foi pedido a ele justificar, explicar o não atendimento no caso daquele óbito que nós sabemos, né, o que houve. E eu gostaria que fosse então feita a leitura, né, eu gostaria não ter necessidade de fazer por escrito esse pedido, né. Mais um outro pedido, também que fosse encaminhado ao prefeito municipal, um pedido aqui que ele esclarecesse. Eu vi aqui que foi publicado no dia 22 de agosto deste ano agora, isto é, semana passada, a portaria 354. Essa portaria 354, ela determina a instauração de processo sindicante para averiguação de fatos. Qual é que seria esse fato? Aqui não diz exatamente o que, mas diz assim: a comissão sindicante terá a incumbência de apurar todos os fatos relativos ao golpe financeiro que o município sofreu em 24/7/2023, promovendo as medidas legais, etc, 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 dando um prazo de 30 dias, etc, etc. Eu gostaria que eu fosse, então, encaminhado, né, ao prefeito. Do contrário, faremos por escrito um requerimento, né, e que informasse que golpe financeiro, afinal de contas, o município sofreu. Porque eu acho que isso é uma informação, pelo menos pelo que está assim escrito aqui, séria, e que nós, como Poder Legislativo, temos que nos preocupar e tomar conhecimento do que foi que aconteceu. Obviamente, depois a comissão sindicante vai averiguar o que houve, o que não houve, etc. e tal, né? Mas diz aqui que houve um golpe financeiro contra o município, no dia 24/7/2023. O que seria isso? Então, por muito menos do que isso, já se criaram enormes polêmicas aqui nesse município. Então, acho que sim, que é importante esclarecer. Muito obrigado, seria só isso. Vereador Márcio. Queria que fosse encaminhado, então, ao executivo para que, via através do CRAS, retomasse os cursos nas comunidades, pelo SEBRAE ou SENAI, não sei qual a entidade que é usado para fazer isso. Aqueles cursos de corte de costura, de bolos e, enfim, todos os cursos que fornecem por essas entidades e que são gratuitos, e os cursos que as comunidades preferirem, né? Não adianta fazer um curso que não tem muita procura. E seria isso, presidente, meus pedidos hoje. Vereador Nilvo. Não tenho nada hoje, presidente. Vereador Ademar. Quero fazer o pedido de que o executivo consiga fazer a denominação das ruas e o número das casas aí no bairro Cidade Alta. Lá não tem, já acho que foi na outra sessão, eu comentei na minha justificativa, mas eu não tinha apresentado nos pedidos verbais. Então eu volto a fazer hoje os negócios de pedidos verbais. As ruas lá não tem denominação e as casas não tem numeração. Então, quando precisa fazer uma entrega de alguma encomenda, fazer alguma coisa, o pessoal não sabe aonde entregar precisamente porque não tem rua, não tem a denominação da rua e também não tem a numeração das casas. É isso. Obrigado. Vereador Luciano. Eu tenho um pedido, presidente, para que o executivo faça a limpeza da boca de lobo, ou bueiro, em frente à igreja, então, luterana, quadrangular, no bairro Planalto, que esse bueiro já está trancado, né, encheu de terra há mais de 2 meses. Então, eu já pedi para o executivo verbalmente, né, então gostaria que fosse enviado um ofício. Vereador Eunice. Não tem nenhum pedido hoje. Eu quero que seja encaminhado, então, um ofício do secretário de obras para fazer a limpeza do bueiro na estrada que liga a propriedade da Dilaira Fulmer. Também solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, o impedramento ao acesso à propriedade do senhor André Heckler, em São José da Glória, e outras estradas ao redor. Também solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, o patrulhamento, acesso à propriedade do senhor Márcio de Valle, na localidade de São José da Glória. E solicito ao Executivo Municipal a colocação de tubos na valeta que está localizada nas proximidades da
Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, ao lado do loteamento REN, uma vez que está ocorrendo acúmulo de água no local, como pode ser percebido nas fotos em anexo. Eu estive no local lá e coloquei, tirei umas fotos, então vou colocar em anexo, depois eu explico o meu pedido. Vou abrir uma exceção então para o Márcio fazer um breve pedido aí, né? Obrigado, presidente. Eu tinha esquecido de pedir mais novamente então a instalação da roçadeira no trator para que faça a roçada nas veradas das estradas para o maquinário conseguir passar melhor. Isso, então. Passamos ao espaço do pequeno expediente. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Ninguém inscrito. Não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, também passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Aberta a ordem do dia, solicito à secretária que faça a leitura dos projetos de lei remetidos para a votação. Projeto de lei complementar número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 8 da tabela de valores, alíquotas e fórmulas, taxa de licença para execução e deliberação de obras constante na Lei Complementar número 1755, de 26 de dezembro de 2017, que estabelece o Código Tributário do município de Vitor Grefe. Consolida a legislação tributária e dá outras providências, conforme redação substituída através do ofício número 246 de 2023. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 1 de 2023. Em votação, o projeto de lei complementar. Oito votos favoráveis. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que institui a Comissão Municipal para Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais para fins de imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, conforme redação substituída através do ofício número 246 de 2023. Coloco em discussão o projeto de lei número 44 de 2023. Vereador Ivanir. Eu só pediria que fosse lido ali a composição, como é que é feito, como será formada a composição da comissão, secretária? Só para conhecimento do público. Artigo 3º. Eu acho que tem que ler o que foi a segunda parte que foi mandado no ofício, que foi alterado. Artigo 3º. A Comissão Municipal para Avaliação de Imóveis será composta pelos servidores públicos municipais ocupante dos cargos efetivos de fiscal municipal, engenheiro civil ou arquiteto, fiscal de obras ou de posturas. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber através do decreto, especialmente quanto aos parâmetros e regras a serem utilizados sobre as avaliações. Obrigado. Está em discussão? Presidente, me permite? Eu acho assim, só para complementar aqui, né, que a formação a composição da comissão, acho assim que está bem adequado, né?
é importante que realmente esses profissionais eles tenham treinamento, né, maior, porque hoje talvez eles não trabalhem muito nessa área, né, com exceção do pessoal que trabalha já direto ali no tributário, né, mas às vezes tem outros profissionais ali que compõem, então acho que é importante que tenham realmente um treinamento, né, uma qualificação constante nisso, né, para fazer essas avaliações, né, porque existem muitos tipos de obras, né, existem as localizações e tal, e é de extrema responsabilidade essa avaliação de uma forma coerente e correta, né, para não trazer nenhum prejuízo para o munícipe, né, que vai ter que pagar as taxas, os impostos sobre isso aí, né, sobre essas avaliações que eles vão fazer, né. Coloque em votação o projeto de lei número 44, 2023. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 2 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 183, do parágrafo 1º do artigo 187 e revoga o artigo 191 da Lei Complementar número 1755 de 2017, que estabelece o Código Tributário do município de Vitor Grefe, consolida a legislação tributária e dá outras providências, conforme a redação substituída através do ofício número 246 de 2023. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 02, 2023. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 02, 2023. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 045 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que inclui o inciso 5º no artigo 1º da Lei número 1609 de 2015, que atribui o pagamento de gratificação aos membros dos órgãos de deliberação coletiva do município e da outras providências, conforme a redação substituída através do ofício número 246 de 2023. Coloca em discussão o projeto de lei número 045, 2023. Coloca em votação o projeto de lei número 45, 2023. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 626 de 2003 e 1385 de 2012, para incluir atribuições ao cargo de controlador interno. Coloco em discussão o projeto de lei número 047, 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 47, 2023. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 48 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Vitor Grefe a outorgar escrituras públicas de doações. Coloque em discussão o projeto de lei 48, 2023. Vereador Ivanir está com a palavra. Eu só gostaria, presidente, que o senhor pedisse para fazer a leitura do mérito ali, de quais seriam, né? Acho que tem mais um outro projeto também, né? Depois, que trata sobre doação. Só para ver ali o caput ali do primeiro, o artigo 1º, eu acho, né? Para ver de quem é que são as casas, enfim. Ficou o Poder Executivo autorizado a outorgar escritura pública de doação ao senhor Alberto Ricardo Crapper,
brasileiro divorciado inscrito no CPF sob o número 619.228.380/04 e portador da cédula de identidade RG número 70.64.63.39.581. Residente domiciliado na Avenida Vereador Carlos Denegri, número 892, bairro Planalto, nesse município de Vitor Grefe. Tá em discussão? Coloque em votação o projeto de lei número 48, 2023. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 049 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 3º do artigo 24 da Lei número 1440, de 13 de dezembro de 2012, que institui o regime próprio de previdência social do município de Vitor Grefe e dá outras providências, conforme redação substituída através do ofício 246 de 2023. Coloque em discussão o projeto de lei número 49, 2023. Vereador Ivanir. Eu quero apenas aqui fazer um comentário, né? Porque há um ano atrás, aproximadamente, nós aprovamos aqui um projeto semelhante, aonde as alíquotas elas diminuíam, né? Elas diminuíam. Não agora, né? Elas diminuiriam lá a partir do ano de 2052. E agora, a curto prazo, uma pequena redução também. Aí, quando nós recebemos aquele projeto de lei, há um ano atrás, isso foi lá em junho, eu acho, junho do ano passado, o Executivo mandou uma justificativa, me parece, com 4, 5 laudas, dizendo o quanto isto reduziria, né, as despesas das contribuições e de como isso seria transformado em obras, né? E o quanto o município, o executivo, estava se esforçando para fazer boas aplicações dos recursos do fundo, né? Etc. e tal. Agora veio um projeto que aumentou, né? Voltou de novo, né? Um ano depois, aumentando de novo as alíquotas, né? Claro que também não tanto a curto prazo, mas lá na frente, né? Eu acho estranho duas coisas, né? Primeiro que num espaço de um ano, né? Menos de um ano, porque o cálculo atuarial que nos apresentaram agora, hoje aí, ele foi feito em março, né? Foi feito apenas 4 meses, pouco mais que isso, nem um ano deu após, né? O outro cálculo atuarial. Foi feito um novo cálculo atuarial aumentando, né? E não veio nenhuma explicação, né? Não veio nenhuma explicação por que aconteceu, o que aconteceu, né? Até porque, assim, não existe interesse, né? Quando tu aumenta a alíquota, né? Você não diz, olha, nós tivemos que aumentar porque erramos em alguma coisa ou fizemos alguma coisa para modificar. Eu só acho estranho que esse cálculo atuarial se alterou tão rapidamente, né? E não veio uma explicação para nós exatamente sobre isso. Até porque, né, não pode o executivo assumir o mérito, né, das aplicações financeiras que são feitas pelo fundo de previdência, porque existe um órgão, né? Existe um comitê de investimentos do fundo de previdência que é o responsável e que são remunerados, inclusive, por isso, né? São pessoas capacitadas que elas têm que ter, inclusive, uma formação própria para isso. Elas têm que fazer o gerenciamento. Agora vem o executivo dizer lá, um ano atrás, que graças aos investimentos que o executivo fez, porque essa justificativa foi assinada pelo prefeito, né? Nós fizemos, né, aplicações corretas. Nós não. Quem faz os investimentos, quem gere o fundo de previdência é o comitê gestor de investimentos do fundo de previdência. Não é o prefeito, não é o secretário de administração, não é ninguém, né? Então, não se pode tirar mérito de quem tem
né, querendo assumir o mérito para si quando a coisa está boa. E quando a coisa está ruim, né, aí não se fala nada. Então é isso que eu tenho para dizer. Questionar, discutir a questão da necessidade de aumentar a alíquota ou não, eu como vereador não tenho como fazer isso, né, porque é um cálculo atuarial, e eu acredito que as empresas que fazem os cálculos atuariais são empresas idôneas, até que são reconhecidas, né, são autorizadas, são credenciadas pelo Ministério da Previdência, né, então devem trabalhar sério com isso, não de acordo com o que o prefeito quer, aumentar ou diminuir. Então era isso, mas eu voto a favor, sim, infelizmente, né, temos um passivo aí muito grande, né, para pagar do fundo pro fundo de previdência, né, do fundão, como se diz, é um passivo muito grande, originário lá dos primeiros anos em que era cobrado o fundo com valores bastante abaixo do que seria necessário para cobrir, né, as despesas futuras, como está se vendo hoje aí, né, do regime próprio de previdência. Muito obrigado. Vereador Márcio. Muito bem, vereador Vanir, também sou favorável ao projeto esse que está na nossa casa. Como o senhor mesmo menciona, nós não somos os que fizemos os cálculos, existe uma empresa que faz esses cálculos e não vou rodear muito, né? Se veio com novos cálculos, uma nova alíquota, é porque para frente vai precisar, para que os próximos que vêm vindo que não tenham prejuízos com isso. Então, sou favorável ao projeto. Eu teria que contestar um pouco sua fala, porque o senhor quis falar que lá atrás foi baixado, mas se foi baixado porque podia ser baixado. Hoje foi aumentado porque a previsão é que de repente venha a faltar. Então, seria minha contribuição com o projeto, também sou favorável. Ninguém mais inscrito, então coloco o projeto em votação. Projeto de lei 49/2023. Oito votos favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Vitor Grefe a outorgar escrituras públicas de doações. Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2023. Poderia novamente, secretária, não precisa qualificar ali, é só os nomes ali para a gente saber, né? Quem é que são. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar escritura pública de doação à senhora Suzana Kaiser. Continua em discussão, projeto de lei. Coloco em votação o projeto de lei número 50/2023. Oito votos favoráveis, projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Está com a palavra o vereador Luciano. Bom, pessoal, então, deixar um pequeno recado aqui. Comentar um pouco, então, a questão do esporte, né? É uma coisa que eu trabalho bastante e convivo diariamente quase com esporte. Dizer que Vitor Grefe, então, está sendo bem representado, né, no campeonato regional de futebol de campo. Então, que neste fim de semana, então, teve a rodada na linha Jacuí, né, contra o município de Mormaço. E em uma categoria, então, tiveram outros dois municípios, que eram, Tio Hugo Tio Hugo e outros eram de Mormaço, então, as outras categorias. Mas, para deixar então, um pouco a par o pessoal de Vitor Grefe aqui, os colegas vereadores também, então as finais serão dia 17 então, do mês de setembro, no município de Ernestina.
né? Então, nas categorias de Master, que é acima de 43 anos, então a final será disputada entre o município de Ernestina e o Seleção Vitorense, né? Então, aqui, como diz, Ser Vitorense e Ipiranga. Então, é uma parceria entre o município, a seleção do município com o Ipiranga da linha Jacuí. Na categoria veteranos também, então, né, classificou o Ernestina e também Ser Vitorense e Ipiranga fará a final na categoria veteranos. E na categoria sub-18, né, jovens abaixo de 18 anos, então a final será entre o município de Mormaço e o Ser Vitorense e Ipiranga fará então a final na categoria sub-18. E na principal, então, foi a única categoria que o Vitor Greff não classificou, na livre, né, na categoria livre. Então a final será entre Ernestina e Tio Hugo. Mas, resumindo isso tudo, então, né, dizer que Vitor Greff classificou nas 3 categorias, entre 4, né, vai fazer a final em 3. Então Vitor Greff está de parabéns, né, pela organização, né, encabeçada pela equipe do Ipiranga, que foi sede dos jogos, né, até no dia de ontem, então, os jogos ocorreram na linha Jacuí. Então, a comunidade lá está de parabéns, né? Os jogadores do município de Vitor Greff, a direção lá, né? Os organizadores, então, estão de parabéns, e Vitor Greff fará a final, então, no município de Ernestina, no campo do Tupã, no dia 17 de setembro. Então, todos convidados. Na próxima sessão, a gente vai, né, retomar o assunto para reforçar o convite. Então, seria isso aí, presidente. Obrigado. Vereador Márcio Pinto. Muito bem, presidente, eu me inscrevi nesse espaço aí. Eu podia ter encaminhado um ofício para a Secretaria de Obras agradecendo, mas eu não quis fazer o ofício de agradecimento, quis fazer nesse espaço, porque eu vi que eles estavam fazendo o empedramento naquele sentido dos PRIB, até na divisa com o município do Tio Hugo. E eu pedi somente o patrulhamento, porque eu vi que a estrada aqui é em direção à propriedade do senhor Rodrigo Alta, os Roma Schrobel, ao Neuri Willems ali, todos tava bem ruim ali para dentro, né? Aí pedi o patrulhamento, mas naquele mesmo dia eles chegaram lá com as pedras e decidiram por empedrar. Então, estou dando os parabéns, porque está ficando muito bom. Convido a quem queira acompanhar os trabalhos lá da secretaria, que vá lá por cima. Agora já estão indo pro lado da estrada que vai em direção à posse. A pedra é uma pedra boa, está se ajeitando muito bem e ficando muito bom o serviço. Então, como eu disse que eu vim aqui parabenizar, não é só às vezes a gente criticar, está sendo feito um bom trabalho e eu tinha que deixar pelo menos registrado que além do patrulhamento foi feito o empedramento junto. Seria isso hoje, presidente meu, muito obrigado. Passo então os trabalhos ao vice-presidente Márcio para que eu possa falar o meu tempo. Está com a palavra, vereador Adriano. Bem, como eu falei antes do meu pedido verbal, o pessoal me procurou então para que eu fosse dar uma olhada e acabei tirando umas fotos lá. É bem precário a situação, né? É uma valeta profunda e onde fica a água empoçada há um bom tempo. Eu me impressionei pela quantidade de lixo, né? Parecia uma cidade grande, que a gente é normal ver bastante lixo jogado em cidade grande. Então, também o acúmulo de água onde pode ser um causador, um local onde futuramente pode o pernilongo, né, se criar ali e dar consequências em nosso município. Mais para baixo ele até está bem fechado com galhos, né? Onde uma chuva com grande quantidade ela pode chegar na casa que está ao lado ali. Então, por esse é o motivo que o município estude e, se não é de competência do município, que entre em contato com o proprietário ali, né?
Também quero fazer um breve comentário a respeito do ranking nacional de qualidade da informação contábil, né? Nosso município ficou bem colocado entre 5.570 municípios, ficou na posição de 143, numa ótima avaliação de 96,7%, né? Então, são méritos do pessoal que trabalha nesse setor. Vereador Ivanir, na última sessão, então, eu estava no executivo, né, por motivo de viagem do prefeito municipal, e assisti à sessão, né, e também o pessoal da Câmara logo me comunicou do seu pedido. Achei que o senhor faria o pedido hoje na leitura do expediente, né, numa questão de ordem, até eu tenho aqui. E gostaria, para nós não fugir muito e criar um espaço para fazer a leitura, então que o senhor pedisse na próxima sessão, ou, se o senhor quiser, o senhor pode pegar uma cópia e ler no teu espaço, no último espaço, né? E se o senhor quiser que a gente leia na próxima sessão, o senhor pede na leitura do expediente. Seria isso, então? Então devolvo agora os trabalhos ao presidente Adriano. Vereador Ivanir, o senhor está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, a respeito desse pedido da leitura do ofício do doutor Admilson, eu não fiz hoje porque eu tinha feito o pedido na outra sessão, né? Eu imaginei que poderia ser feita a leitura hoje, né? Se fosse esse o interesse do senhor presidente. E eu não vou fazer a leitura agora porque eu tenho outro assunto para tratar, daí eu vou ocupar muito tempo. Mas se não for feito na próxima, eu faço a leitura da resposta aqui. E também não fiz porque não estava nas pastas do expediente recebido, né, dessa última semana, né, desses últimos 15 dias, a anterior, né. Então, como no pequeno expediente se trata mais dos assuntos que estão na pauta dessas últimas pastas, aí então também achei que não seria o caso. Mas, enfim, farei a leitura talvez na próxima, então, presidente, se o senhor não autorizar que a secretária faça, que seria o correto. Eu quero só falar um pouquinho aqui do meu pedido ali que eu fiz antes, né, da minha indicação, que trata sobre a possibilidade, né, do município instalar, construir ou utilizar alguma estrutura física que o município já tenha, ou alugar algum pavilhão e fazer as adequações para instalar uma incubadora empresarial ou um berçário industrial, como se diz, enfim, o nome não interessa, né, para instalação de empresas, né. Eu tenho insistido muito aqui e acho que é importante, uma das diversas frentes, né, de trabalho que o município deve ter, que são as estradas, que é a saúde, que é a educação, né? Mas a geração de emprego e renda, né, é importante para nós, né? Para o município, para as pessoas que moram aqui, que vão em busca do mercado de trabalho, dos empreendedores que querem desenvolver as suas atividades, se instalar ou melhorar. Então eu insisto, né, que a administração utilize recursos próprios, busque recursos a nível estadual, federal também, extra-orçamentários, para nós construir aqui no nosso município uma incubadora empresarial, né? Agora tratamos há pouco essa questão, né, da sorveteria aí, da fábrica de sorvetes, né, que se instalou em Tiúgo, e tivemos aqui então, né, um comentário de que realmente, né, houve uma conversa desse empreendedor que é vitorense, né, de se instalar aqui no nosso município, mas por falta de condições, que ele buscava algum local, pelo menos, para começar as suas atividades, enfim, imagino até que não era muita coisa que ele gostaria de ter, não foi atendido, porque o município não tinha para oferecer essas condições agora, né, que seria um espaço mínimo e tal. Aí ele procurou o município vizinho, Tiúgo, né, e vai se instalar lá, né, e possivelmente, depois que ele se organizar, vai se instalar com um local próprio, né, talvez o município de Tiúgo, não sei, vamos ver, né, mas que isso sirva para nós como lição,
né? E um exemplo de o quanto nós temos que nos mexer, né? Com relação ao distrito industrial, sabemos também o esgotamento dos terrenos, dos espaços no nosso distrito industrial, e de quanto é importante aumentar esta área para a instalação de novas empresas. Também quero dizer aqui que existem sim, às vezes, as condições, né, que uma empresa vem, recebe um benefício, um local, e que não dá certo, né? Já aconteceu no passado, e acontece em outros municípios. Uma empresa vem, se instala, o empreendedor daqui tenta dar um passo, não consegue, mas muitos dão certo, né, vereador? Mas muitos dão certo, né? E a gente trabalha por isso. Isso em qualquer atividade é assim. Atividade agrícola, assim, a pessoa às vezes começa um empreendimento, uma nova atividade e demora para dar certo, às vezes não dá, né? Um comerciante, um industrial, enfim, um prestador de serviço. Então nós temos sim que nos preocupar com isso, porque olha, a geração de emprego, a geração de renda para o cidadão, para o município, para a nossa cidade, para o município, é importante, né? E pouca coisa é feita, quase nada é feita nesse sentido. Então quero deixar aqui essa mensagem de forma gravada, né, para que se ouça talvez alguma coisa sobre isso. Muito obrigado. Muito bem, ninguém mais inscrito? Nada mais a ser tratado. Agradeço as pessoas que compõem o plenário, as pessoas que também estão nos assistindo. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.